Amém, Jesus. Oh, glórias a Deus. Queridos e amados irmãos, nós estamos aqui nessa noite reunidos para mais um culto em adoração a Deus. Eu acredito que eu e você nessa noite saímos de nossa casa, de nosso lar, de nosso conforto, para vir aqui prestar um verdadeiro culto, né, de adoração a Deus. Nós não viemos adorar aqui, né, outra coisa a não ser o verdadeiro Deus que criou os céus e a terra. Então você possa ficar bem à vontade. Sabemos, quem sabe, todos nós aqui acreditamos que entramos aqui, quem sabe, com algum tipo de problema, mas esse problema nós temos que entregar na mão daquele que tem o poder e a capacidade de mudar toda e qualquer situação. Amém? Nós vamos estar então nesse momento ouvindo o presbítero Adeir, que vai estar louvando a Deus com 2 hinos de nossa harpa cristã, tá bom? Em seguida, o evangelista Alessi vai estar procedendo com a leitura da palavra do Senhor Jesus. E todos aí fiquem bem à vontade para adorar a Deus. Eu salvo a amada igreja com a paz do Senhor. Vamos louvar a Deus então. 111 da nossa harpa cristã. Glória a Deus. Quem tem fogo, louve ao Senhor.
bondoso aliado. Saúdo os amados irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Mas vamos proceder esta noite a uma leitura bíblica na carta anônima aos Hebreus. Irmãos, já estou em pé, que maravilha, né? Carta anônima aos Hebreus, do capítulo 2, já vamos ler. Aqui diz que a irmã Elza é minha esposa, né? Não sabia que iria fazer leitura hoje oficial. Pede oração pela sua amiga que está enferma, está numa cadeira de roda. Nós se deslocamos, era 14, 15 dias de hospital Caron e foi para casa. E nós estivemos lá agora à tarde, lá na região da Canelinha. Acho que alguns irmãos conhecem a Canelinha. Canelinha, no município de Campina Grande do Sul, é um trabalho que foi aberto por irmãos desta igreja uns 30 e alguns anos atrás. 30 anos atrás eu já preguei lá. E a igreja está lá, uma grande igreja. Essa irmã congrega lá. Nós estivemos lá hoje visitando ela e orando para que Deus faça uma grande obra. Essa irmã Irene, eu conheci a irmã pertinho de 50 anos, é da nossa juventude. Então depois estaremos orando pela irmã Irene. Mais algum pedido de oração? São vários pedidos ao nosso Deus, que Ele atende a todos no mesmo momento, em todos os lugares, porque Ele é Deus eterno. No capítulo de número 2, a carta aos Hebreus, do versículo 1 em diante, eu gosto muito dessa palavra, irmãos, porque ela nos adverte o cuidado que temos de portarmos quando estamos servindo a Deus. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi depois confirmada
pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles, por sinais e milagres e várias maravilhas, e dons do Espírito Santo, distribuído por sua vontade. Estaremos orando neste momento e vamos levantar, quem quiser levantar a mão para o céu, levante, esteja à vontade. Pai Celestial, nós queremos te agradecer, Senhor, por essa grande oportunidade de poder estar nesse santuário. Sabemos que muitos já não estão aqui, já têm partido, muitos para a eternidade, alguns, melhor dizer, Senhor, mas nós estamos aqui porque o Senhor tem nos guardado e a vitória vem do Senhor. Também apresento a Ti esse pedido da minha irmã Mairene, o Senhor visitando essa tarde, o Senhor ainda com providência, liberta ela, fortalecendo o seu corpo físico, e todos pedindo oração por apresentado. Nem todos foram ventilados o que precisam, mas o Senhor conhece a necessidade de todos. Abençoa grandemente e dai a sua vitória, nós pedimos em nome de Jesus. Amém.
Nunca houve noite que pudesse pedir o nascer do sol e a esperança. E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Nunca houve noite que pudesse pedir o nascer do sol e a esperança. E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Este rio que manda lá da cruz ao lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Este rio que manda lá da cruz ao lado de Jesus. Agradecer por nós, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado e exaltado seja o nosso Senhor. Aleluia. Senhor é bom. Aleluia. Aleluia. Louvado e exaltado seja o teu nome, Jesus. Pra te adorar, Senhor. Te dar o meu louvor. Quero me prostrar, vou me derramar aos teus pés, Senhor. O meu vaso de alabastro, quero lhe oferecer.
provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente às vezes ouvir acusações, ouve o tentador, lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer a gente acreditar, e quase parando sem forças e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu.
Feliz aí? Que maravilha! Queridos, eu convido você de pé como está, a encontrar o texto da carta que João escreveu, ditada pelo próprio Cristo à igreja, carta ao Apocalipse, capítulo de número 12. No domingo passado eu preguei sobre a igreja de Éfeso e hoje estarei pregando sobre a igreja de Esmirna. Encontra o texto do capítulo de número 2 e a partir do verso de número 8 deste mesmo capítulo. Quando você achar, diga amém. Nós estaremos fazendo esta leitura bíblica e estaremos meditando nessa palavra. Que maravilha, este culto está muito abençoado e muito abençoador. Aleluia. O texto diz o seguinte: e o anjo da igreja que está em Esmirna escreve: isto diz o primeiro e o último que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras, tribulação, pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmias dos que se dizem judeus e não são, mas são da sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará algum de vós na prisão, para que sejais tentado, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, não receberá o dano da segunda morte. Amém? Queridos, tome seu lugar, permaneça adorando o Senhor nosso Deus nessa oportunidade. Irmãos, quando esta carta é editada, nós vemos que não há uma outra escrita direcionada a esta igreja. A escrita que esta igreja recebe são escritas que circulam por toda a região da Ásia, mas especificamente não é endereçada à igreja de Esmirna. Nós entendemos que quem evangelizou a cidade foi Paulo na sua terceira viagem missionária. Atos capítulo de número 19, versículo de número 10, Paulo vai estar dizendo ali, Lucas vai estar registrando, dizendo que Paulo evangelizou ali tanto judeus quanto gregos por toda aquela região. Então nós entendemos que Paulo é o evangelista que alcança essas pessoas desta cidade. Cidade de Esmirna fica a cerca de 65 quilômetros distante da cidade de Éfeso, às margens do mar Egeu. Cidade potente economicamente, cidade bonita, cidade também governada pelo Império Romano, porém fundada pelos gregos. Esta cidade só não é maior que Éfeso, mas é uma cidade imponente, é uma cidade de uma economia grande. Tanto é que existia o nome de uma rua no meio da cidade de Esmirna, Rua Ouro, ou seja, pela sua beleza, ali onde ficava as suas grandes casas, onde ficava os seus prédios, uma rua central ali chamada de Rua Ouro. Mas esta cidade governada pelo Império Romano, apesar de ser uma cidade rica, como de costume dos romanos, é uma cidade idólatra, aonde também tem a figura de um imperador como uma figura divina, fora os seus deuses e seus deuses locais, aonde Zeus também era um deus adorado
rica, bonita e imponente, tinha crente também, tinha cristão também, tinha pessoas que professavam a fé na pessoa bendita de Jesus. Esses crentes, apesar da cidade ser uma cidade rica, os crentes, eles eram pobres. Esses crentes, eles não tinham poder aquisitivo à altura dos demais habitantes da cidade. Queridos, nós lemos o texto que Jesus, através da vida de João, ele começa a ditar esta carta. Algo interessante: nas demais 6 cartas que é escrita, Jesus ele encontra qualidades e defeitos. Na igreja de Esmirna, ele não fala sobre defeitos, ele fala sobre qualidades. Nas outras demais, os irmãos podem observar, ele diz: eu sei disso, daquilo e daquilo outro, porém tenho contra ti x, y e coisa mais. Na igreja de Esmirna isso não existe. Ele apenas evidencia coisas boas, qualidades. Ele escreve ao anjo, ao pastor, ao líder da igreja e ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Ele está dizendo o seguinte: olha, quem está falando com vocês agora nada mais é do que o eterno. Eu estou me identificando para vocês o seguinte: quem está ditando esta carta é o primeiro e o último, é aquele que começou as coisas e aquele que finaliza as coisas. Primeira identificação de Cristo direcionando a igreja de Éfeso. Segunda, aliás, a igreja de Esmirna. E em segunda, ele diz: quem está falando com vocês é aquele que foi morto e reviveu. Ele está dizendo: quem está falando com vocês foi aquele que diante da morte não fracassou, aquele que diante da morte não foi um impedimento para continuar sendo Deus Todo-Poderoso. Queridos, e ele continua as suas palavras dizendo: eu sei as tuas obras, eu sei o que você tem feito, eu sei o teu comportamento, eu sei a tua produção, eu sei aquilo que você tem feito. Conheço as tuas obras e tribulação, pobreza. Duas situações que Jesus aqui está falando à igreja de Esmirna, dizendo que ele tem o conhecimento. Tribulação e pobreza. Esta tribulação significa pressão que vem de fora. Tribulação, pressão que vem de fora. Que vem de quem? Pressão que vem daqueles que se diziam judeus, mas que mais na frente o texto vai dizer que não eram, que pertenciam à sinagoga de Satanás. Pressão de quem? Pressão dos governantes. Por quê? Cidade idólatra. Crente não se curva diante de idolatria. Consequentemente, isso geraria o quê? Pressão. Ele diz: eu sei que vocês estão sendo pressionados. Agora ele traduz por tribulação. Queridos, ele vai dizer: eu conheço que vocês são pobres financeiramente. Poder aquisitivo de vocês não corresponde ao mesmo poder aquisitivo da cidade, porque talvez sofreriam preconceito. Quem sabe as pessoas não gostavam de negociar com os cristãos. Quem sabe não davam oportunidade de trabalho para aqueles cristãos. Ou quem sabe eles abriram mão de suas riquezas para investir no reino de Deus. O fato é que eles não tinham um poder aquisitivo à altura da população da cidade. E Jesus disse: eu estou vendo isso. Eu estou vendo que condições financeiras vocês não têm. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês, ô crente de Esmirna: vocês são ricos. Eu digo que vocês são ricos. Tem muito rico pobre. Tem muito rico pobre.
assim como tu é muito pobre. Entendeu a mensagem? Porque a riqueza, o poder aquisitivo só será completo, essa riqueza, se Cristo ele estiver no centro. Caso contrário, continua pobre. Lembra da igreja lá mais na frente de Laodiceia? Vocês são ricos, né? Vocês têm poder aquisitivo, mas eu digo que vocês são pobres, são miseráveis, são cegos e são nus. E detalhe, hein? Eu vou aconselhar vocês a comprarem de mim o que? Aquilo que a igreja de Esmirna tinha. Eles tinham a graça de Deus, e a graça de Deus ela enriquece qualquer pessoa. Por quê? Porque é o rico de Deus. E quem é rico de Deus, meus irmãos, tem alegria, o autoestima é lá em cima, a coragem é lá em cima. É por isso que quando você vê um crente pobre financeiramente, mas o sorriso é de orelha a orelha, a alegria de Cristo está dentro da sua vida. Ele não tem um carro importado, mas ele tem o Espírito Santo. Ele não tem muitos bens, mas ele tem o nome dele escrito no livro da vida, e isso alegra ele, porque a Bíblia diz que o coração do homem está aonde está o seu tesouro. Então, se o tesouro dele está no céu, o coração dele está no céu, as coisas do céu alegram ele. Igreja de Esmirna, vocês são ricos, porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Queridos, o próprio Cristo está ditando a carta para que João viesse escrever. Ele diz: a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são da sinagoga de Satanás. Blasfêmia daqueles que se dizem judeus, blasfemando contra Deus, difamando a Deus, falando mal de Deus. E isso faz o que? Isso entristece, isso oprime a igreja, criticando a Deus. Que Deus que esses cristãos estão servindo aí? Porque eram judeus, eram pessoas que se opunham ao Evangelho, a boas novas, porque ainda estavam apegados à lei, à letra, né? Que aqui Paulo está falando lá em Corinto, dizendo que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Essa letra é a lei, porque a lei mostra pecado, mas a lei não tem graça, porque a graça que traz é Cristo Jesus, através da sua morte e ressurreição. Então a lei do Espírito, escrita agora, não mais em papel, não mais em tábua, não mais em barro, mas dentro do coração do homem, carta escrita por Deus e lida pelo mundo. Queridos, o próprio Cristo, ele diz, são das sinagogas de Satanás, ou seja, a fonte da maldade, a fonte daquele que se opõe a Deus, a fonte da ruína. Sinagogas de Satanás, o líder de vocês é o diabo, ele está dizendo. Eles não são, né? Diz que são judeus, mas não são. Por quê? Judeus descendentes de Abraão. É a mesma coisa que Jesus ali confronta no capítulo 8 de João, dizendo: olha, vocês dizem que são descendentes de Abraão, né? Então, queridos, versículo de número 10, ele está dizendo: nada temas das coisas que há de padecer, eis que o diabo lançará algum de vós na prisão, para que sejais tentado, tereis uma tribulação de 10 dias. Veja bem, o diabo lançará algum de vocês na prisão. Jesus aqui está trazendo consolo para os crentes de Esmirna, consolo. E ele está avisando: olha, vai acontecer o seguinte, vocês vão ser perseguidos, e o diabo, lembra o Satanás, a fonte da opressão, os da sinagoga? Pois é, ele vai lançar alguns de vocês na prisão, tá? Mas deixa eu trazer uma notícia para vocês, o seguinte, que essa tribulação, que essa perseguição, ela tem começo e ela tem fim. Duração dela, 10 dias. Eu estou dizendo para vocês que vai passar.
Eu estou avisando para vocês que vai acontecer, mas eu estou dizendo que vai passar. Vai passar. Queridos, esse Deus é extraordinário. E esses crentes são um exemplo a ser seguido. Esses crentes, eles são inspiração. Porque mais do que nunca, a realidade do cenário do Apocalipse, dessas cartas escritas, elas são reais nos nossos dias. E nós precisamos olhar para exemplos desses e seguir aquilo que Paulo diz: olha para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Porque se Cristo, ele não está enraizado dentro do coração desses cristãos aqui, eles iam, dar linha na pipa, sair vazado, né? Porque, queridos, diante de um cenário de tribulação, diante de um cenário de perseguição, diante de um cenário de prisão, diante de um cenário de opressão, será que eu ainda quero continuar sendo crente? Será que eu ainda tenho coragem, entusiasmo, fé, alegria para chegar na igreja, levantar as mãos e dizer que não há Deus como Jeová, não há Deus como Jeová, porque a qualquer momento pode aparecer alguém, me pegar, me prender e até me matar? Meus irmãos, então, esta perseguição, esta opressão, estavam sujeitos a ter ser mortos. Pega e prende. Para quê? Para oprimir. Qual o propósito? Deixa de seguir a Cristo. Para de seguir esse teu Deus. Abandona a tua fé. Desiste da tua fé. A prisão é para isso. Não quero. Desiste da tua fé. Abandona a tua fé. Não vou. Então eu vou matar. E Jesus, quando chegar na hora da morte, ele diz assim: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Ele disse: alguns de vocês vão morrer, mas não desiste, continua sendo fiel, ainda que você tenha que morrer. Sabe por quê? Porque eu tenho para você uma coroa, e esta coroa não é uma coroa feita de ouro perecível, de algum outro metal precioso. Esta coroa é a coroa da vida que eu tenho para dar para vocês. Queridos, esta igreja é uma foto de Cristo. Esta igreja é o rosto de Cristo. Oprimido, perseguido, caluniado, preso e morto fiel. A foto da pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, perseguida por Satanás, até a morte da tia coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas: o que vencer não receberá o dano da segunda morte. Quem é que vai vencer? Aleluia. Quem não desistir. Quem é que vai vencer? Quem não parar. Quem é que vai vencer? Quem não vai amarelar diante da dificuldade. Quem vai vencer? Quem é fiel. Quem vai vencer? Quem entendeu a graça de Deus. Quem vai vencer? Quem ama a Deus. Quem vai vencer? Quem não tem a sua vida por preciosa, como Paulo fala em Atos capítulo 20. Que não tem a sua vida por preciosa, porque entende que a sua recompensa, que o seu tesouro, ele está no céu. Então ele diz: ouça, dê ouvido, acate, atenda, obedeça o que o Espírito está falando para vocês. Jesus dita esta carta. É Jesus quem está falando para que Paulo viesse escrever, para que João viesse escrever, melhor dizendo. Porque, queridos, quando tudo está
está bem é muito mais simples. É simples orar quando está bem. É simples vir à igreja quando está bem. É simples você demonstrar a fé quando tudo está bem. Mas e quando a dificuldade bate na porta? Mas e quando nós somos desagradáveis? Mas e quando as coisas não são favoráveis? Mas e quando ser cristão sai fora de moda? Ou melhor, ser evangélico sai fora de moda? Mas e quando o mundo começa a nos confrontar? E mas quando nós começamos a apanhar? E mas quando as críticas forem intensificadas sobre nós? Como que vai ficar as coisas? Como que vai ficar o nosso posicionamento? Como que vai ficar a nossa crença? Como que vai ficar a nossa fé? Eu disse há uns dias atrás, aqui repito, parar é cômodo, parar é favorável, retroceder parece que é mais fácil. Só tem uma coisa, que quem olha para Cristo, autor e consumador da sua fé, ele consegue olhar e ele consegue contemplar a coroa da vida, e ele vai ver que não existe nada nesta terra que possa ser mais precioso do que viver com Cristo no céu, com Deus, porque aqui tudo passa. Hoje só se fala em pandemia, e muita gente se cobre com pandemia. Eu esfriei por causa da pandemia, eu parei de caminhar por causa da pandemia, eu parei de fazer isso e aquilo outro por causa da pandemia. Parou porque não tem a Deus, parou porque o amor a Deus não é tão grande. Porque se esses homens fossem olhar para a dificuldade, eles iam amarelar, eles iam desistir. Olha o exemplo dos discípulos, dos apóstolos, como morreram. Um morre de cabeça para baixo, outro morre imerso dentro de tanque de óleo, outro morre partido no meio. Não tiveram suas vidas por preciosa, olhando para Jesus, o autor e o consumador da fé, que eles abraçaram, não apenas com os seus braços, mas abraçaram com o seu coração, porque entregaram as suas vidas para Cristo. Queridos, é gostoso ser crente, é maravilhoso se alegrar na presença do Senhor. Este culto que nós tivemos aqui, de louvor, de adoração, de oração, de alegria contagiante, é o ensaio, porque no céu é muito mais gostoso. Sabe por quê? Porque lá você não vai ter uma conta para pagar amanhã, porque lá você não vai ter dor de cabeça, porque lá você não vai estar com um problema que tem que ser resolvido. Lá não terá nada disso. Lá tudo estará resolvido, absolutamente resolvido. Lá não teremos que lutar contra nós mesmos. Lá não, lá vai estar tudo resolvido. Então, meus irmãos, vale a pena perseverar, vale a pena caminhar, vale a pena olhar para Jesus. E quando a dificuldade vier, se você não tiver força para ignorar ela, mostra o teu Jesus para ela, ou mostra a tua fraqueza para o teu Jesus, e ele vai fortalecer você, ele vai segurar nas tuas mãos e vai te levantar com poder e autoridade, porque você vai entender que o teu Deus, ele é maior, e que ele habita em você através do Espírito Santo, e que ele está contemplando as suas dificuldades. Veja que ele começa a descrever: eu sei a tua tribulação, eu sei que tem pressão de fora sobre você, eu sei que vocês são difamados, que falam mal de vocês, eu sei que vão perseguir vocês, eu sei de tudo isso. Irmãos, ele podia poupar, Jesus podia poupar essa igreja do sofrimento? Podia. Ele está dizendo aqui que ele vai poupar? Não está dizendo. Ele não está dizendo. Jesus não engana ninguém. Ele não disse que ser cristão é moleza. Ele não disse que ser cristão é só flores. Ele não disse que ser cristão é caviar, almoço e janta.
Ele não disse, ele disse que neste mundo regido, governado por Satanás, ele disse que ia ser pauleira, que a coisa ia ser difícil, que não é moleza para ninguém não. Só tem uma coisa, que quem é fiel tira de letra. Quem é fiel avança. Quem confia caminha. Aleluia. Quem tem Jesus como autor e consumador da sua fé, vai dizer com desânimo: dá licença, eu tenho o nome escrito no livro da vida. Dá licença, o que eu tenho é maior, o que Deus tem para mim é maior. Queridos, não há tempo para fraqueza, não há tempo para baixar a cabeça para nada. Jesus está voltando. Acreditemos nós ou não, Jesus está voltando. Meus irmãos, é por isso que tudo culmina para nós esfriar, se encolher, baixar a cabeça, dar uma de coitadinhos. Nós não somos coitados, nós temos um dono. E sabe quem é o nosso dono? É aquele que fez os céus, a terra e tudo que nela há. É simplesmente esse aí o nosso dono. O nosso Deus, o dono das nossas vidas, o Senhor das nossas vidas. Quem tem Senhor anda segundo a vontade do seu Senhor, segundo o senhorio dele, obedece. Então, meus irmãos, esta é a palavra que Deus ministrou no meu coração para transmitir para o seu coração. A palavra de Deus é vida, é o pão vivo, é o alimento que nós precisamos para manter a nossa vida espiritual bombando, para manter o nosso autoestima espiritual lá em cima, porque ela nos mostra a realidade dos fatos, como são reais. A nossa fé não é uma fé morta, a nossa fé não é uma fé vã, e a nossa fé não é uma fé pequena, porque a nossa fé é em um Deus grande, que venceu a morte. Ele disse o seguinte: olha, vai prender vocês, vai até matar, mas vocês não vão sentir o dano da segunda morte. Tem coisa pior do que o dano da segunda morte? Não tem. Não tem dano pior do que o dano da segunda morte. Por quê? Porque aqueles que morreram em Cristo, ou aqueles que dormiram em Cristo, eles, ao som da trombeta de Deus, eles vão ouvir o toque da trombeta de Deus, primeiro do que nós que estamos vivos, e eles ressuscitarão primeiro, e subirão as nuvens e encontrarão com o Senhor nos ares. Mas o que sofrerá o dano da segunda morte será condenado e será castigado. Então, morrer em Cristo ou dormir em Cristo é muito melhor do que desistir da fé, abandonar a fé, deixar a fé de lado, deixar o seu Deus de lado. Queridos, deixamos tudo menos a nossa fé. Abra a mão daquilo que te faz mal, abra a mão daquilo que te distancia de Deus, abra a mão daquilo que te impede de te aproximar de Deus, mas não larga de Deus em nome de Jesus. Porque se hoje nós não nos arrependermos, amanhã nós vamos nos arrependermos, mas poderá ser tarde. Fiquemos com esta palavra. Deus nos abençoe. Eu quero perguntar nessa noite se tem alguém que gostaria de fazer uma aliança com Deus que ditou a carta à igreja de Esmirna. Se tem alguém nessa noite que quer entregar a sua vida a Cristo, ou refazer a sua aliança com Cristo, eu peço que você dê um sinal. Nós vamos orar por você. Ele vai escrever o teu nome no livro da vida, Ele vai perdoar os teus pecados, Ele vai
trazer o Espírito Santo para dentro de você e você vai ser uma pessoa vitoriosa e rica na pessoa bendita de Jesus, rica de Espírito, porque Deus tem prosperidade para nós? Tem. Deus é melhor na terra para nós? Tem. Mas se isso for um propósito dele, mas se não for, meus irmãos, sejamos ricos de Espírito, porque pobre financeiramente já é ruim, e pobre de Espírito é pior ainda. Ser pobre 2 vezes. Então, enquanto nós somos pobres financeiramente, por enquanto, vamos ser ricos de Espírito. Amém, meus irmãos? Deus abençoe. Obrigado pela oportunidade. Esta igreja está linda.